um brasileiro, o Alberto Rabinovich, que mora em uma cidade israelense, é diretor também de uma ONG responsável ali por levar ajuda para brasileiros que chegam de forma regular a Israel. E desde o começo do conflito, o Alberto, que conversa com a gente, e outros voluntários já rodaram milhares de quilômetros levando suprimento, levando roupas para os soldados que estão atuando na guerra. Alberto, muito obrigada, hein, pela gentileza de conversar conosco. Queremos saber, por favor, sobre esse trabalho e tudo aquilo que você tem visto nos últimos dias no meio desse caos, né, desse terror em Israel. Bem-vindo, obrigada. Bom dia, Elisa. Prazer falar com você. Sou seu fã, então é muito bom ter essa oportunidade de conversar. Realmente é um trabalho espetacular que a gente tem feito aqui em Israel. Depois, eu estava assistindo agora tudo que está acontecendo na faixa de Gaza, e se nós voltássemos a 2 semanas atrás, nada disso precisava estar acontecendo, né? Quando a gente foi acordado no sábado, 2 semanas atrás, com toda aquela notícia do que tinha acontecido, e você para imaginar qual é a razão disso, o que aconteceu, o que motiva seres humanos a fazerem a carnificina que foi feita dentro de Israel. Obviamente que uma ação como essa demanda uma reação, e isso que Israel está fazendo, e hoje está provocando o que a gente está assistindo em Gaza. Não é? Só que essa ação, essa mobilização, o que não acontece só na faixa de Gaza, porque a gente não pode esquecer que Israel está sendo atacado também na fronteira norte com o Líbano, a gente não pode esquecer desse detalhe, depende de uma força de defesa, e a força de defesa são os nossos filhos. No meu caso, especialmente, literalmente, um dos meus filhos está na Força de Defesa, está no Exército, defendendo as nossas fronteiras. Então, isso gera uma mobilização, e aí é um exemplo que realmente a gente ouvia em histórias. Eu moro em Israel há aproximadamente 8 anos, é um exemplo de como a sociedade se mobiliza para atender às necessidades dos seus. Né? A ministra Golda Meir, na década de 70, ela falava que no dia que os palestinos amarem seus filhos mais do que odiarem os nossos, a gente viveria em paz. E eu acho que é isso que está faltando um pouco de amor. E aqui a sociedade israelense hoje oferece muito amor a todos os nossos soldados e todos aos nossos cidadãos. A gente não pode esquecer que hoje, na região de Gaza, temos 300 mil deslocados dentro de Israel. Pessoas que moram no entorno de faixa de Gaza, onde aconteceram toda a tragédia, eles foram deslocados, não moram mais ali. Só que aqui a sociedade se mobiliza para atender esse grupo de pessoas. Alberto, eu quero te ouvir sobre 2 aspectos muito importantes. Sobre essa questão da ONG, como é que vocês trabalham aí para tentar levar esse atendimento emocional e também suprimentos para essas pessoas nessa vulnerabilidade inacreditável emocional. Mas antes quero saber sobre essa questão do seu filho. O seu filho, então, está trabalhando, está servindo o exército israelense. Você sabe onde ele está, exatamente qual região do país ele está? Sim, ele tá no norte de Israel, próximo à região de Nahariya, que é uma região de mar. Quer dizer, ele está nesse canto de Israel, do lado, se você olhar o mapa, do lado esquerdo, na fronteira norte com o Egito, com o Líbano. Pois é, quando a gente fala dessa região da fronteira com o Líbano, tem havido... Aliás, essa imagem que a gente está acompanhando aqui ao seu lado esquerdo da tela, para você que está com a gente ao vivo na CNN, é da fronteira com o Líbano. E tem havido... Como é que é a circulação de informação para vocês aí, Alberto? Porque todas as informações que são divulgadas é de que o Hezbollah também tem se movimentado ali ao sul do Líbano, que tem feito alguns ataques e Israel está respondendo. São essas informações que estão chegando aí para vocês também? Exatamente isso. O Hezbollah, a gente não sabe se é Hezbollah, Hamas, a gente não tem a certeza absoluta de qual é o grupo terrorista que está lá atirando, mas aí a gente fala, qual é a razão do Líbano hoje estar atacando Israel? Isso quer dizer, você fala porque novamente é a causa palestina, então com isso eu vou colocar a vida de civis israelenses em risco. Não é? E só um assunto que obviamente todos os especialistas já falaram, mas só para comentar, se aqui esse míssil que você mostrou agora, que caiu na praia de Tel Aviv, não é? E que fica a 10 quilômetros, 15 quilômetros de onde eu moro, que caiu na água, são centenas de mísseis como esse que são lançados diariamente sobre Israel.
Então, eu estou falando em cidades que têm 2 milhões, 1 milhão e meio de habitantes, que cidades que têm 500 mil habitantes, cidades enormes aqui em Israel, para o tamanho de Israel, um país de 10 milhões de habitantes, são cidades grandes, que se nós não tivéssemos aqui o Iron Dome, que é o domo de ferro, ou em hebraico Kipat Barzel, que é o sistema de antimíssil, seria uma carnificina aqui em Israel. A gente estaria vivendo uma carnificina. Só que a gente está num estado que defende o cidadão. Então, dentro do meu apartamento, eu tenho um quarto protegido. É obrigatório, por lei, você construir um quarto protegido dentro da sua casa. Existe esse sistema que é o domo de ferro, que protege os cidadãos. Então, caso isso não estivesse acontecendo, nós estaríamos vivendo uma carnificina. Né? Então, é isso que acontece na realidade. E aí eu volto a falar, falando do nosso trabalho, a gente faz um trabalho espetacular, porque a gente arrisca as nossas vidas, a gente vai levar suprimento aos nossos filhos, e aí eu estou, obviamente, generalizando, a cada ponto e ponto de Israel. A gente vai desde o norte até o sul da faixa de Gaza, todas as regiões que são regiões perigosas, onde tem lugares que chovem mísseis, foguetes, mísseis, toda hora toca sirene, toda hora toca sirene. Vocês já tiveram várias vezes no ar aqui com pessoas que eu acompanho, que vocês estão entrevistando, a pessoa tem que desligar porque está tocando a sirene e ele precisa ir para um quarto protegido. Então, essa é a realidade. Alberto, só que a gente protege os nossos cidadãos. Com toda certeza, vocês fazem um trabalho fantástico, eu quero compreender isso, por favor. Eu ia falar o nome da ONG, mas não quero cometer a deselegância de errar, imagino que seja Guimar, mas, por favor, faça a correção aqui. Vocês ajudam brasileiros que chegam a Israel. Eu quero te ouvir sobre isso e principalmente, alguns brasileiros estão procurando vocês, por exemplo, pedindo ajuda para conseguir voltar para casa. Vocês estão falando de pessoas que vão morar em Israel. Como é que tem sido esse trabalho de vocês? Então, eu sou diretor de uma ONG chamada Gmar Brasil, e a gente, junto com uma outra instituição chamada Keilat Or Israel, que é uma instituição de Iranana, nós nos unimos nesse momento. A nossa função da nossa ONG é ajudar brasileiros que venham morar em Israel e que passam por necessidades. Então, essa é a nossa função básica, que é uma instituição que já existe há mais de 20 anos, ok? E essa outra instituição da cidade de Iranana é uma cidade que tem uma concentração muito grande de brasileiros. Então, a junção dessas duas instituições nesse momento, ele tem o objetivo de atender aos brasileiros que vieram morar em Israel e, obviamente, quando você vem morar em Israel, você está na faixa etária em que você é obrigado a servir ao Exército, como qualquer cidadão, você é obrigado a servir ao Exército e eles hoje estão defendendo o nosso país. Não é? Então, são pessoas que hoje estão nas fronteiras, que são os nossos filhos, volto a falar, são os nossos filhos. Então, a gente tem um grupo hoje de mais de 100 jovens que estão defendendo o Estado de Israel, que são brasileiros, de origem brasileira, estão defendendo aqui o Estado, e o que nós fazemos? Você imagina, vamos fazer um desenho do que aconteceu, de um dia para a noite, um dia de festa em Israel para o dia seguinte, 300 mil pessoas foram convocadas. 300 mil pessoas, num país de 10 milhões. Não existe logística no mundo que suporta atender todo esse grupo de pessoas. No momento que não existe logística para suprir tudo isso, a sociedade entra e consegue diminuir a diferença até que o Exército consiga suprir todas as necessidades de toda essa massa de pessoas. Então, a gente está fazendo o nosso pequeno esforço de poder atender a esse grupo de brasileiros que aqui estão, que estão lutando pelo Estado, estão lutando pela defesa e lutando pela sobrevivência do povo judeu, que eu acho que é fundamental também. Não é? Fantástico a gente poder ouvir o seu relato, Alberto. Alberto Rabinovich, que mora em uma cidade israelense, também faz parte desse trabalho que agora aprendi a pronúncia. Quase, vou tentar acertar. Guimar Brasil, uma ONG que ajuda brasileiros no território israelense. Muito obrigada, Alberto. Obrigada de verdade.